Olá, meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 6 do PET 2 do 7º ano. Mas antes, quero frisar algo muito importante com vocês. Não copiem apenas o que está sendo feito na correção. Tentem fazer as atividades de vocês. Depois assistam o vídeo de correção para corrigir o que vocês fizeram. Se for necessário, pausem o vídeo, tentem compreender as diferenças entre a minha resolução e a de vocês, caso exista alguma. E se ficarem com dúvida, coloquem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Bom, vamos para a correção então, né? Questão 1. Responda as questões. Quantos números naturais existem entre 5 e 9? Uai. Números naturais são aqueles números que nós usamos para contar, né? Então vamos pensar aqui. Eu tenho 5, 6, 7, 8 e o 9. Entre o 5 e o 9 eu tenho quantos números naturais? 3. Então a minha resposta é 3. Eu tenho 3 números naturais entre o 5 e o 9. Letra B. Quantos números racionais existem entre 3 e 4? Racionais são aqueles números que eu consigo escrever em forma de fração. Bom, e o conjunto dos números racionais é um conjunto muito denso. Por que ele é denso? Porque entre dois números racionais sempre existe um outro número racional. Então, aqui a minha resposta vai ser infinitos. Eu não tenho como contar. O número racional 17 quartos está situado entre quais números naturais consecutivos? Para eu saber, eu vou fazer a divisão de 17 por 4. Então, eu vou fazer aqui, ó, 17 dividido por 4. 4 vezes 4 são 16, sobra 1. Então, ele aqui, a divisão de 17 por 4 deu 4, quer dizer que o 17 quartos está entre 4 e 5. Né? Porque se a gente continuar a divisão aqui, vamos supor que eu queira continuar essa divisão. Não compreendi direito o raciocínio, vamos continuar. Então, eu vou colocar um 0 e uma vírgula. Vou colocar o 2, porque 2 vezes 4 são 8, sobram 2, e aqui dá 5. Ou seja, 17 quartos é o mesmo que 4,25. 4,25 está entre quem? Entre 4 e 5, certo? Letra D. O número racional menos 3 meios está situado entre quais números inteiros consecutivos? Aí, vou fazer a divisão de 3 por 2 e não vou levar em consideração, por enquanto, o sinal. Então, aqui dá 1, sobra 1, coloco 0 e uma vírgula, eu acho que ficou mais fácil assim. Então, menos 3 meios é igual a menos 1,5. Menos 1,5 está entre quem? Menos 2 e menos 1. Estou sempre colocando do menor primeiro, tá? Do menor para o maior, em ordem crescente aqui, mas aí é critério de vocês. Vamos embora? Continuar? Questão 2. Escreva os números racionais no formato fracionário. E na letra A a gente tem 5 inteiros e 6 décimos. Então, a gente vai escrever 56 sobre 10, porque a gente tem uma casa decimal aqui. Então, a gente coloca um zero atrás do 1, tá? É 10 que fica no denominador. Só que a gente não deixa assim. Dá para simplificar isso aqui por 2. Então, eu vou simplificar por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 56 dividido por 2 vai dar 28. Aí sim, eu terminei. Não tem mais o que fazer aqui, porque o máximo divisor comum do 28 e do 5 é o 1, então a fração está na forma irredutível. Vou fazer a letra B aqui embaixo para não embolar. Letra B, menos 2,25. Vou colocar o menos, tenho duas casas decimais, então eu vou escrever 225 sobre 100, são 2 zeros, ó, um zero para cada algarismo atrás da vírgula. Posso dividir. Se você não vê que é possível dividir por um número maior e começar dividindo por 5, não tem problema, você vai fazer um pouco mais, né, uma divisão a mais, 2 divisões a mais, mas não tem problema, a gente vai chegar na mesma coisa. Então, 225 por 5 vai dar 45 e 100 por 5 vai dar 20. O que acontece? Eu ainda posso dividir por 5. 45 por 5 dá 9 e 20 por 5 dá 4. Se vocês tivessem dividido por 25 de uma vez,
já teria dado certo o menos 9/4. Então, não vai fazer diferença se você vai dividir por 25 ou se você vai dividir 2 vezes por 5, tá? Letra C. Letra C eu vou fazer aqui mesmo, que a gente vai aproveitando o espaço. Vou colocar o sinalzinho de menos. Isso aqui são 7 centésimos. 7 sobre 100. Não dá para simplificar, porque o 7 é primo e o 100 não é divisível por 7. E na letra D, a gente tem 0,67, que são 67 centésimos. Então, a gente escreve 67 sobre 100. Lembra? 1 0 para cada algarismo atrás da vírgula. Não dá para simplificar também, porque o 100 ele é divisível por 2, por 4, por 5, por 25, mas ele não é divisível. Mas o 67 não é divisível por esses valores, então a gente vai deixar assim mesmo, tá? Vamos para a questão 3. Escreva os números racionais no formato decimal. Agora nós vamos fazer o contrário do que a gente fez na questão 2. Bom, para escrever no formato decimal, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 1 por 4. Não dá para dividir, coloco o 0 aqui, 0 e vírgula. 10 por 4 dá 2, porque 2 vezes 4 são 8, então eu vou ter um resto 2. Coloco mais um 0, 20 por 4 dá 5 e não sobra nada. Então, esse valor aqui é igual a menos 0,25. Vejam que eu não trago o zero para minha divisão, eu só coloco na minha resposta. Letra B, eu tenho que fazer 3/5, a mesma coisa. Não dá para dividir, coloco 0 e vírgula. 30 por 5 são 6 e não sobra nada, né? Porque 6 vezes 5 são 30. Então, aqui, 0,6 positivo, porque não tinha sinal ali. Menos 27 sobre 200 é a letra C. Então, eu vou fazer 27 dividido por 200. E aí, não dá para dividir 0, 0, se quiser, a gente pode fazer essa simplificação aqui. Então, cabe 1. 1 vezes 20 são 20, eu vou ter um resto 7. Coloco mais um 0, posso cortar se eu quiser. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2 são 6, para chegar até 7 falta 1. Coloco mais um 0. 10 por 2 são 5. Então, a gente tem aqui menos, porque já tinha 0,135. Se você quiser saber se está certo, é só multiplicar esse valor por 200 e ver se vai dar 27, tá bom? E na letra D a gente tem 19 sobre 100, e aí você não precisa fazer a divisão. O 100 tem duas casas, tem 2 zeros, então você coloca o 19, conta 1, 2, coloca o 0 e a vírgula. Então são duas casas decimais, certo? Muito tranquilo, né, gente? Muito gostosinha essa matéria, né? Questão 4. No projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de altura em metros para atividade que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Então, o mínimo que a gente tem para ele aqui é de 0,40 e o máximo de 1,35. Uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador é... Então, ó, na letra A, de cara, a gente tira, porque a letra A está errada. Por quê? O mínimo para ele é 0,40. Então, todo valor que a gente vai aqui abaixo de 0,40 está errado. O máximo para ele é 1,35. A letra E compreende. 1,45 está acima do 1,40 e 1,20 está abaixo de 1,35. Então, opção correta, opção E. Questão 5. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes nas espessuras de 3,10 milímetros, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de... Gente, de cara, a gente tira esse valor aqui, que já está bem acima do outro, né? Porque a gente tem aqui valores menores, ó.
Eu vou olhar esse 3 aqui e esse aqui. E aí eu vejo que aqui atrás do 0 é o 7, aqui é o 2. Então, esse valor é mais alto, ele sai também. E aí, com o 6 aqui, esse 2,0,99, ele está bem distante do 3. Esse 2,96 está mais próximo, então esse aqui também sai. Então, ficaram para mim aqui duas possibilidades, ou esse valor ou esse valor. O que eu posso fazer se eu quiser ter certeza? Eu vou fazer 3,021 menos 3. Só da gente olhar, a gente sabe a diferença. Para fazer a subtração de decimal, vírgula embaixo de vírgula, e eu completei com zeros. Então, fiquei com esse valor aqui. Agora, eu vou fazer 3 menos 2,96. Vou colocar vírgula, completar com zeros. 10 menos 6, 4. 9 menos 9, 0. 2 menos 2, 0. Qual valor aqui está menor? Esse aqui. Então, a espessura da lente melhora, que vai chegar mais próximo ao que o cliente precisa, é 3,021 milímetros, correto? Questão 6. O segmento XY indicado na reta numérica abaixo está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Admita que x e y representam respectivamente os números 1/6 e 3/2. Respectivamente quer dizer que o x representa 1/6 e o y representa 3/2. O ponto D representa o número... O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, né? Ela está dividida em 10 partes. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A gente tem que descobrir a distância que a gente tem, né? Quanto a gente tem entre 1/6 e 3/2. E aí a gente vai dividir esse valor por 10. E a gente vai achar o valor correspondente a cada pedacinho. Então, eu vou fazer 3/2 menos 1/6. E aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e de 6. E o 6 é múltiplo de 2, então o mínimo é o próprio 6. Se você não lembrar, você pode colocar o 2 e o 6 aqui, fazer a decomposição simultânea, né? Por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Por 3 aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Chegou no 6 ali também. Então, eu coloco o 6 aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Tirar o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, porque a gente procura uma fração equivalente à fração anterior. Por que eu divido 6 por 2? Porque eu preciso descobrir por quanto eu multipliquei o 2 para que ele virasse um 6 e multiplico o 3 pelo mesmo valor. Então, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. 9 menos 1, 8/6. O que eu vou fazer agora? Eu posso até simplificar essa fração aqui, mas eu acho que no momento não seria tão interessante não. Então, a gente chegou em 8/6, se a gente quiser deixar na forma irredutível, 4/3. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 10, porque foram divididos em 10 partes iguais. Então, eu vou fazer 4/3 vezes 1/10. Eu gosto de estar sempre simplificando, então eu vou dividir por 2 aqui. 10 por 2 dá 5, 2 vezes 1 são 2 e 3 vezes 5 são 15. Cheguei nisso aqui. Isso aqui é o que eu vou somar a cada pedacinho que eu andar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, né? Aqui eu tinha o meu 1/6. Aí, aqui eu somei 2/15. Aqui eu somei 2/15. Aqui 2/15. E aqui 2/15. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o que está faltando eu fazer? O ponto D. Quem vai ser o ponto D? Meu ponto D vai ser 1/6 mais quantas vezes mesmo que eu coloquei 2/15? 4 vezes. Então, 4 vezes 2/15. E aí eu tenho 1/6 mais 4 vezes 2, 8/15. E aí eu vou tirar o mínimo de novo, né? Só que meu espaço tá bem pequenininho aqui. O mínimo múltiplo comum de 6 e de 15 é 30. 30 é múltiplo de 6 e 30 é múltiplo de 15. Ah, não lembro. Coloca aqui o 6 e o 15 e fatora, ó. Por 2 dá 13, aqui dá 15. Por 3 dá 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Então, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, eu vou colocar o 30 aqui. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1 dá 5.
30 por 15 dá 2 vezes 2 vezes 8, 16. 5 mais 16 são 21 30avos. Aí você vai falar para mim assim, não tem 21 30avos. Sim, mas eu posso simplificar isso aqui por 3. 21 por 3 dá 7, 30 por 3 dá 10. Será que agora tem? Ah, sim, a letra D. 7 décimos. Correto? E nós fechamos a nossa correção da semana 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Se gostou, esqueça de dar o seu like, de compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E na descrição do vídeo, da aula, tem o link para o canal do tio Marcos, que está fazendo as correções de português. Se vocês ainda não conhecem o tio Marcos, corram lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar o canal dele. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem.